Boa tarde, pessoal. A gente vai começar aqui mais uma atividade da 10ª Semana de Economia, da UECABC, a organização do CASSE, e dessa vez a gente vai ter lançamentos do livro Economia das Escolas, com a participação da professora Joana Salem, do Gabriel Rossini, da professora Fernanda Cardoso, de Gina Mardones, que é doutora do PPG da ETM, de Economia Política Mundial, do Gabriel Mágico, da Unidade Regional de Ensino, e da Márcia Putignon, também da Unidade Regional de Ensino. A gente gostaria de agradecer a presença de vocês em todas as nossas atividades. A gente gostaria de lembrar que vai ter uma última mesa, às 7 horas no auditório 1, com mediação também do professor Gabriel Rossini, com participação do Luiz Beluso. A gente fez convite para a nossa última atividade e agradecer a presença de todos aqui da mesa e de quem está aqui assistindo. Boa tarde, gente. Tudo bem? Obrigada pela presença de todos. Esse é um lançamento de um livro que foi fechado essa semana. E ele é um livro digital, com formato PDF. E um dos estudantes aqui que ajudou a gente a fazer o fechamento técnico do livro acabou de providenciar um link e a gente vai tentar, até o final da nossa mesa, projetar um QR Code para vocês conseguirem abrir o livro no celular de vocês, para que de fato seja o lançamento do livro, né? Que vocês consigam abrir ele agora. Vou passar a palavra para o Gabriel, porque ele vai começar com a abertura da mesa. Obrigado, Joana. Boa noite a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde, você deu aula às 5h20. Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que hoje eu participo do lançamento desse livro ao lado da professora Joana, da Márcia, do Miguel, da Fernanda, da Gina. Esse livro, Economia nas Escolas, não é? A professora Joana, como vocês sabem, ela foi uma excelente professora e pesquisadora que foi vinculada ao bacharelado em Ciências Econômicas por 2 anos e que capitaneou o projeto que resultou nessa disciplina Economia nas Escolas. Hoje, por sorte, não é, da UFABC, a professora Joana ela continua vinculada à universidade por meio do programa de Economia Política Mundial, do qual ela é professora permanente. Não é? Esse livro, ele resulta, não é, para além de algumas contribuições minhas, no que diz respeito as discussões realizadas no âmbito do bacharelado em Ciências Econômicas relativas a essa disciplina, a defesa dessa disciplina em diferentes instâncias da universidade, alguns encontros com a diretoria de ensino, então diretoria de ensino que São Bernardo do Campo, enfim, do trabalho com alguns textos do livro. Esse livro ele resulta fundamentalmente, não é, do empenho e do trabalho da professora Joana. Não é? Isso é importante que nós tenhamos em vista, não é? Já que foi ela que elaborou o programa da disciplina, conduziu de forma excepcional a sua primeira oferta, não é? E foi justamente esse programa e essa primeira oferta que possibilitaram que hoje a gente tivesse em mãos, ou nos celulares e computadores, não é? Esse livro Economia nas Escolas. Esse é um livro do ponto de vista do bacharelado em Ciências Econômicas, né? Curso esse que eu coordenei ao longo dos últimos 5 anos. E do nosso centro, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, o SEX, que atualmente eu sou vice-coordenador, muito importante, porque, dentre outras coisas, nós temos a intenção de que essa iniciativa, não é, que resultou hoje nesse livro, Economia nas Escolas, ela se espraie para outros cursos, não é? Quem sabe a gente não pode construir ao longo dos próximos períodos uma disciplina transversal chamada Engenharia nas Escolas, entre uma série de outras possibilidades, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a parceria com a Joana. A Joana é uma professora, pesquisadora, uma trabalhadora incansável, é uma experiência
muito boas trabalhar com a Joana, acho que outros colegas aqui já o fizeram, né? O Marigoli faz isso com frequência no âmbito do GEAL, e então para mim de fato foi, né, é uma felicidade. Né? Eu passo a palavra para a professora Fernanda Cardoso, que é a atual pró-reitora de graduação da UFABC. Bem, boa tarde para todas as pessoas. É uma grande alegria estar aqui com a Joana, demais colegas da mesa, para coroar um trabalho de excelência feito pela Joana e pela equipe deste projeto, e que é um exemplo muito bem sucedido de uma política que a gente vem implementando em todas as universidades federais, por conta das novas diretrizes curriculares que foram estabelecidas em 2018, sobre a curricularização da extensão. Então, foi aberta ali uma janela de oportunidade importante para todas as instituições de ensino superior, para que a universidade, para que as faculdades, enfim, para que o ensino de graduação ganhasse a sua relevância também a partir do impacto social e de como é impactado pela sociedade. Na Universidade Federal da ABC, nós finalmente regulamentamos esse processo de curricularização em 2022, foi uma discussão bastante extensa, nós estávamos ainda num contexto adverso, de isolamento social, de pandemia, e lá em março de 22 a regra foi estabelecida, viabilizando não só o atendimento, né, e o reconhecimento de projetos de extensão, de ações extensionistas, que já eram realizadas por muitos estudantes, mas permitindo, inclusive, que componentes curriculares tivessem fatores extensionistas atribuídos, e aí a gente criou essa categoria, que são as chamadas disciplinas extensionistas. Com essa normatização, aí o trabalho só começou, né, porque o desafio colocado para as coordenações de curso, para os docentes e para as docentes, foi de pensar e repensar as suas metodologias, as suas práticas pedagógicas nas disciplinas já existentes na UFABC, e também abrir a criatividade para a criação de novas disciplinas. Então, é nesse contexto de exercício de criatividade que a disciplina vinculada às ciências econômicas e economia nas escolas emerge e foi ofertada pela primeira vez com excelência. E que bom me contávamos com a Joana com essa disposição na universidade. Não seria, digamos assim, né, um efeito tão esperado ou tão imediato que um curso de ciências econômicas pensasse uma disciplina com impacto na rede de educação básica. É justamente esse ponto que eu gostaria de pegar para passar a palavra para os demais colegas, para os demais colegas da mesa. Que entender que toda a ciência que nós pensamos e todo o conhecimento que nós construímos dentro da universidade, ele tem que impactar a sociedade como um todo. E nada melhor do que fazê-lo, né, por meio da rede de educação básica, fazendo as discussões mais urgentes, importantes e sensíveis de todas as ciências chegarem justamente nos jovens, nas crianças, nos adolescentes e nas pessoas que logo mais também estarão no campus da universidade. Então, eu entendo essa experiência dentro do bacharelado em Ciências Econômicas como um exemplo muito bem sucedido desse processo de curricularização da extensão, que permite que a universidade exerça a sua vocação de transformação social de forma ainda mais importante, de forma ainda mais relevante, contribuindo, inclusive, para legitimar o papel da universidade dentro da sociedade e como um agente importante para a promoção do desenvolvimento. Então, aqui também, parabenizar novamente, Joana, você por essa empreitada. Eu lembro de nós conversando lá atrás, como que eu faço para ter contato com as escolas? É difícil fazer essa rede. Mas veja, acho que quanto mais nós fizermos isso, né, mais a gente vai criando esses laços institucionais necessários entre a universidade, entre a rede de educação básica, não só por meio das licenciaturas, que seria o caminho mais óbvio para isso, né, mas por todas as áreas, por todos os cursos, enfim, que a gente crie essa rede e faça essa força da educação realmente chegar onde nós gostaríamos de chegar, que é ter um país desenvolvido como a gente merece. Então, obrigada e parabéns mais uma vez pelo projeto. Agora eu passo a palavra para os professores especialistas em currículo da Unidade Regional de Ensino de São Bernardo do Campo, Márcia Putinol e Gabriel Ferreira Maggio Onsilia. Para fechar, já aproveito a deixa para fechar em seguida
as intervenções da nossa mesa, a discente do Programa de Economia Política Mundial, a Gina Marbones, vai fazer a sua intervenção logo após a fala da professora Joana. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, professora Joana, Márcio, que faz parte da nossa rede de ensino, e Gabriel, que é o meu parceiro de todas as horas e todos os projetos empreendidos. Em primeiro lugar, quero agradecer em nome da nossa coordenadora geral, Vanderlete Maria Chiufa, que representa todas as escolas estaduais de São Bernardo e São Caetano. E ela, à frente, né, dessas escolas, tem um grande desejo de aproximar cada vez mais o ensino público das universidades. Então, para mim, o fato do Márcio ter feito contato comigo inicialmente e posteriormente a Joana, foi uma grata surpresa, porque nós conseguimos trazer assuntos diferentes do que os alunos efetivamente têm contato, para que eles pudessem aumentar a fotografia do mundo. E não foi diferente com este ano, quando nós conversamos novamente sobre economia nas escolas, e nós percebemos o quanto que eles se interessaram pelos temas que foram abordados o ano passado, dando continuidade esse ano. Então, para nós, é muito importante essa parceria, porque para alguns alunos, a universidade representa um mundo muito distante, principalmente de escolas estaduais, né? E nós tentamos a todo momento aproximar os alunos, tanto da universidade quanto de empresas, né? Isso é muito importante para que eles não se sintam tolhidos no desejo deles de fazer parte daquele universo, né? Que seja um universo único, né? E faça com que esses alunos consigam atingi-los. Obrigada. Gabriel, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria também de agradecer a Federal do ABC por essa parceria, agradecer a professora Joana e toda a sua equipe pelo trabalho que desenvolveu com as nossas escolas. Quero agradecer os alunos que estiveram junto com as nossas escolas trabalhando, porque é muito importante essa conexão da universidade com as escolas e com os alunos. Quando estamos na diretoria de ensino, e vem alguma parceria, qual que é o grande ponto que a gente coloca? O que ela vai trazer de benefício para o nosso aluno? O que ela vai contribuir para o ensino e aprendizagem do nosso aluno? Tanto de forma direta, que no caso é o tema, como economia nas escolas, mas de forma indireta, que é o quê? Mostrar para o aluno que ele é capaz de estar numa universidade. Um jovem falando para um jovem que ele pode estar numa universidade pública. E isso é muito importante e muito simbólico. Quero agradecer todas as escolas que deram sim para o projeto, de modo especial o 20 de agosto, que está aqui representado pela sua coordenadora, que aceitaram também esse projeto. As escolas, foi muito positivo o comentário das escolas com relação ao projeto. Então, nós da Unidade Regional de Ensino só temos a agradecer também esse projeto e vamos ter mais frutos aí pela frente, se Deus quiser. Obrigado. Oi, gente, vou levantar, tá? Bom, boa tarde. Queria agradecer demais a presença dos membros da mesa, as parcerias, alianças institucionais que a gente vai construindo, né? A partir da prática mesmo, da confiança mútua dessa construção. E eu venho um pouco com a missão de contar para vocês a história dessa disciplina, quais são as nossas motivações principais, quais foram os desafios que a gente enfrentou, porque foram vários, em relação à própria prática, à viabilização logística da disciplina, e também falar um pouco sobre o que aconteceu e o que acontecerá, porque a disciplina extensionista
Economia nas Escolas, que, como a professora Fernanda ressaltou, vem no bojo dessa novidade das universidades públicas brasileiras da curricularização da extensão, ela conseguiu também participar de um projeto, ela foi parte de um projeto de extensão na pós-graduação. Então, o programa de pós-graduação em Economia Política Mundial também encampou a disciplina Economia nas Escolas como início de um processo que vai ser continuado esse ano. A gente mesmo, eu, Márcia e Gabriel, estávamos em reunião há 15 dias atrás. Tem um grupo de cerca de 11 escolas que estão disponíveis para receber o nosso projeto. Agora, pela via da pós-graduação, então, com estudantes da pós-graduação, professores também, a gente vai dar seguimento num outro formato com alguns outros temas, né? Então, é um projeto que é parte de uma disciplina extensionista, mas tem continuidade. Inclusive, quem está aqui tem vontade de participar. A gente tem uma equipe do EPM, do Programa de Pós, que é a equipe de extensão do programa e que vai trabalhar até novembro desse ano com iniciativas dessa parceria, tá? Então, primeiro voltando aqui para nosso tema, né? Por que economia nas escolas? De onde veio essa ideia e por que eu acho que ela deu certo, né? Porque a economia, os temas de economia do nosso cotidiano, eles são inevitavelmente tratados por todos nós. Mesmo uma criança pequena, né, que começa a entender um pouco das suas relações sociais, como a gente vive numa sociedade capitalista e que a mercadoria e o dinheiro estão em toda parte e os adultos estão sempre fazendo contas a respeito da sua própria vida econômica, desde a infância a gente entra em contato com a realidade econômica, né? Mas, ao longo da nossa escolarização, a gente acaba não tendo grandes oportunidades de se alfabetizar e de criar ferramentas de interpretação específica da economia. É claro que as disciplinas escolares, né, história, geografia, sociologia, até a filosofia, eventualmente, podem se tornar explicativos da economia. Mas existem particularidades das ciências econômicas que acabam não sendo contempladas pelas disciplinas escolares, mesmo quando os professores se esforçam para tratar da história econômica, da geografia econômica, da sociologia econômica, né? E conforme o ensino médio também foi sendo reformado, foi sendo alterado, a gente sabe que a realidade curricular do novo ensino médio também tornou as disciplinas da formação geral básica um pouco mais corridas, um pouco mais apertadas, apesar de idas e vindas, né, do tamanho da formação geral básica, que teve o novo ensino médio, depois a reforma do novo ensino médio, e as escolas tentando se adaptar, né, a essas realidades. Então, também nisso, assim, esse contexto do novo ensino médio era muito propício, porque as escolas também criaram mudanças na sua rotina, né, e a gente achou que essa seria uma oportunidade de oferecer uma parceria pública-pública, né, uma parceria da universidade pública com a escola. Então, a juventude entra em contato com a realidade econômica desde muito cedo, mas não entra em contato com elementos básicos da formação das ciências econômicas para ter ferramentas para interpretar essa realidade econômica, né? Isso vai se intensificando com o tempo, porque conforme os adolescentes começam a ler jornal, a assistir mais matérias de televisão, a entender um pouco mais dos debates eleitorais, por exemplo, ou vão ter que decidir o seu primeiro voto, né, nessa faixa etária dos 16 aos 18, eles também são bombardeados com verdades econômicas e mitos econômicos que eles nem sempre têm as ferramentas para decifrar, né? É óbvio que uma disciplina como essa, da economia nas escolas, não tem como sozinha resolver o problema, né? Estamos muito longe disso. Mas o princípio, a motivação da disciplina tinha a ver com essa incongruência, que é, bom, nós vivemos numa sociedade capitalista, o fator econômico, as causas econômicas dos nossos problemas são muito profundas, são muito prementes, estão no nosso dia a dia. Mas as ciências econômicas parecem herméticas, né? O vocabulário da economia, em geral, é tratado, especialmente no jornalismo econômico, quase como um comparativo da meteorologia, como se fossem coisas inevitáveis, né? Então a inflação sobe e desce como se fosse o clima e a temperatura, né?
e a causalidade das decisões da economia não são claras para as pessoas, né? Por que que a inflação subiu ou desceu? Por que que a taxa de juros é melhor mais baixa do que mais alta? Quem acha que é melhor de um jeito e melhor de outro, né? Quais são os interesses por trás de gastar mais, do Estado gastar mais ou do Estado gastar menos, né? Então, há um debate, só que por trás desse debate há uma série de interesses que ficam ocultos, como que por trás de um biombo, né? E a população, em geral, na média, não consegue acessar essas ferramentas, que no final não são de outro mundo, né? São plenamente explicáveis, né? Tem também uma possibilidade que esse hermetismo das ciências econômicas tenham a ver com um predomínio de uma visão tecnocrática da economia, ou seja, de uma visão da economia como um conhecimento que deve ser restrito a ambientes ultratécnicos e que de fato é inapreensível pela maioria da população. Em geral, essas vertentes do pensamento econômico que têm um viés mais tecnocrático correspondem então com uma ideia de que o conhecimento econômico é inapreensível. E a gente pensou a disciplina na contramão dessa ideia. Não, o conhecimento econômico é apreensível. A gente precisa criar estratégias para criar uma pedagogia econômica, né? Uma proposta de ensino de economia num tempo muito limitado, mas que resolva ali algumas dúvidas que podem ser decisivas, né? Você resolve às vezes 3 dúvidas da pessoa e ela passa a olhar para o mundo de uma outra forma, né? Então, a disciplina saiu um pouco dessa ideia, primeiro, de que a ciência econômica é uma ciência social, né? Não é uma ciência técnica, não é uma ciência exclusivamente matemática, que a matemática e o cálculo e a estatística e a probabilidade são fundamentais como instrumentos das ciências econômicas, mas que a economia é uma ciência social, e que existe uma série de noticiários econômicos e de políticas econômicas que podem ser melhor interpretados por essa faixa etária dos adolescentes, se eles tiverem algumas intervenções, algumas atividades, né? O nosso livro que a gente está lançando hoje, aliás, eu queria agradecer o Bruno publicamente, o Bruno Fabrício, que acabou de terminar o bacharelado em Relações Internacionais, tá aí, daqui a pouco o Bruno vai entrar na pós-graduação, né, Marimone? A gente está torcendo para ele entrar logo, né? E ele foi fundamental nessas últimas semanas para fazer a finalização do livro, a editoração, né? O fechamento da revisão do texto. A gente ficou se falando todo dia, o Bruno, eu e o Bruno, nessas últimas 2 semanas, para garantir que o livro fosse fechado hoje, né? E deu certo. Então, esse livro, ele tem essa cara de um protagonismo dos estudantes, né? Tem a apresentação da Márcia, do Gabriel, da Unidade Regional de Ensino, né, antiga Diretoria de Ensino. Tem a apresentação da Prograde, tem a apresentação da Proec, tem o depoimento da Alessandra, a professora Alessandra da Escola Estadual 20 de Agosto, que é aqui na Kennedy, aqui do lado, né, é a mais perto de todas. Tem o texto, artigo curto dos pós-graduandos da disciplina, que foram 7, que foram absolutamente fundamentais, né? Sem eles não daria para realizar a disciplina. A Gina está aqui representando eles. Então tem 3 artigos deles que eles fizeram em grupo também. Tem a minha introdução com o Gabriel, explicando basicamente essa origem a motivação da disciplina, fazendo uma discussão sobre economia e ideologia também, né? Sobre como a economia é uma ciência que está atravessada por determinações ideológicas. E talvez não se trate de fingir que ela não está, mas sim de saber interpretar como se dá esse entrelaçamento, né, entre economia e ideologia. Como se dá o entrelaçamento entre economia e política. E mais saber ler, interpretar e enxergar esse entrelaçamento com nitidez do que pretender que ele não exista, né? Então, uma das principais funções das oficinas, especialmente a de política econômica e de economia nos noticiários, que a gente reforçou muito com os estudantes, era que os alunos se esforçassem por explicar que existem diferentes correntes de pensamento econômico. Então, pelo menos que explicassem que existe uma corrente predominantemente ortodoxa, outra heterodoxa, e quais são as principais linhas mestras dessas teorias, né, desses pensamentos. E por que eles se transformam em antagonistas na política econômica, né?
Isso é importante porque muitas vezes a economia ou a política econômica é apresentada de maneira mais unilateral, né? Ou como se fosse um debate de técnicos, ou como se fosse uma verdade absoluta, e isso vai ocultando, então, essas grandes divergências, né? A gente trabalhou muito na disciplina, esses noticiários, né? Eu falava, economia abstrato, o economista abstrato universal perfeito, né? Que tem esses noticiários que falam, economistas dizem que é necessário aumentar os juros. Economistas dizem que é preciso cortar gastos. Né? Então, quem são esses economistas abstratos, né? E parece que eles vêm de um outro lugar, eles vêm do além e por isso eles estão certos, porque, né? Como é que eles podem estar errados com uma manchete dessa, né? Tão impositiva. Então, um pouco desconstruir essas manchetes, olha, tem um grupo de economistas que pensa isso, mas tem outro grupo que pensa o contrário, né? E lendo essa manchete fica parecendo que não, né? Então, esse livro reflete isso, porque ele tem, além dessas partes introdutórias, né, que eu comentei, o corpo maior do livro é formado pelos relatos de experiência dos estudantes de graduação. Então, como trabalho final da disciplina, eles fizeram relatos de experiência das oficinas, e eles contam a história das oficinas em geral, sobre os conteúdos que eles se propuseram a criar, os objetivos de conteúdo das oficinas, as metodologias que eles inventaram. Tiveram muitos alunos que fizeram, por exemplo, oficinas sobre a economia das apostas, as bets, os jogos de aposta online, e isso deu origem a uma criação enorme de dinâmicas, de criar situações de aposta para mostrar para os alunos que eles iam sempre perder, né? Cada grupo inventou uma dinâmica mais maluca que a outra, eu tentei segurar um pouco para não exagerar, né, na dinâmica, mas foram sempre oficinas que tiveram esse elemento de um objetivo de conteúdo muito consistente, bibliograficamente referenciado, e ao mesmo tempo um objetivo de diálogo, um objetivo pedagógico, para que não fosse apenas uma palestra, né? Que a gente está tão acostumado na universidade a palestrar, né? Mas então que fosse uma coisa um pouco mais interativa. A faixa etária, nesse sentido, favoreceu muito, né? Porque os alunos daqui tinham entre 21, 24 anos, eventualmente um ou outro um pouco mais velho, mas no geral era mais ou menos essa faixa etária, entre 20 e 25 anos, e os alunos das escolas com 16, 17, né? Às vezes 14, 15. Então, uma faixa etária muito próxima. E isso muda tudo, né? A gente sabe que os mais jovens escutam, abrem o ouvido para escutar os mais jovens. E quando chega alguém um pouco mais com cara de adulto, já, né? Nem sempre escuta. O adulto tem que performar bem a sua fala, né? Então, essa questão da faixa etária foi excelente, eu acho, né? Para dar uma boa repercussão nas escolas. E acho que também a gente tem que dizer que nessa disciplina a gente assumiu riscos, né? Porque poderia ter dado tudo errado, né? Foi um grande risco. A gente não pode esquecer disso, porque senão parece que estava tudo pronto desde o início para dar certo, né? Mas eu tinha 134 alunos, na verdade eu tinha 150, mas 16 desistiram no caminho. Ficaram 134 alunos. E eu tinha que criar um grande encontro entre esses 134 alunos, com um volume de centenas de estudantes. Né? E isso foi logisticamente uma missão quase impossível. Né? Eu falava para os meus alunos que eu fechava os olhos na hora de dormir e via a tabela de agenda. Né? Eu dormia pensando na agenda, porque os nossos alunos são trabalhadores. Eles também têm restrição de horário. Né? E aí, como é que encaixava o grupo no horário que a escola tinha disponível? Né? Então isso foi um baita de um desafio também, que, por um lado, muitos alunos conseguiram abrir buraco no trabalho, também fizeram um certo esforço pessoal para conseguir fazer. Cada grupo apresentou ou realizou uma oficina de 2 horas aula na escola, 1h40, né? Então, era uma entrada e, no total, a gente realizou 25 oficinas. A posteriori, quando eu fui fazer as contas em termos de hora-aula, eu percebi que a gente tinha feito 50 horas aula de oficinas de economia nas escolas em 3 semanas. O quadrimestre da UFABC, a disciplina regular, tem 48 horas aula em 3 meses. Então a gente fez um pouco mais que um quadrimestre em 3 semanas. Foi realmente uma coisa um pouco... uma missão impossível que foi realizada, né? E nisso, os estudantes de pós foram fundamentais, porque eu não conseguiria estar nas 25 oficinas, né? E daí a gente se distribuiu. Então, eu, pessoalmente, estive em 10 oficinas,
E a gente sempre fez equipes e grupos, e várias das oficinas foram tocadas, supervisionadas pelos estudantes da pós, que hoje ajudam muito também na composição do projeto de extensão da pós-graduação, porque já tem essa experiência da disciplina, né? Eu tinha alguns dados para mostrar. Gui, você pode só mostrar para mim rapidinho, para eu já ir fechando? Eu abri um PowerPoint aí, que deve estar em algum lugar aberto. Isso, obrigada. Só para a gente ver uns dados da experiência, né? Então, esses foram os nossos estagiários docentes, né? Os 7 da equipe, para a gente acreditar os nomes. Pode passar. Esses são os números. Então, 25 oficinas, 50 horas aulas, 134 estudantes de graduação, 7 de estudantes de pós-graduação, 10 escolas parceiras, né? 2 delas foram em Santo André e 8 delas em São Bernardo. A gente atingiu entre 800 e 1.000 estudantes das escolas envolvidas, cerca de 15 a 20 professores parceiros no campo direto das escolas, 3 semanas de prática extensionista. Os objetivos: que os estudantes universitários se formem como futuros economistas, atentos à comunicação pedagógica na área de economia, considerando as ciências econômicas, que as ciências econômicas costumam se apresentar com uma linguagem hermética, técnica e pouco compreensível para a juventude. Que os estudantes das escolas entrem em contato com tópicos de economia que tenham potencial impacto positivo na sua formação humana e profissional. E que o contato entre estudantes escolares e universitários amplie o interesse dos adolescentes pela universidade e pela economia numa perspectiva nova, ampliando suas possibilidades de aprendizagem. Tá? Os eixos temáticos das oficinas foram esses aqui. Então, primeiro, decifrando a economia nos noticiários, o que é política econômica, isso se desdobrou em vários temas mais particulares. Então, oficinas de política econômica, algumas foram para política fiscal, outras para política monetária, outras para política tributária e outras para política cambial. Desigualdade social e educação, trabalho, gênero e raça, economia das apostas, que foi um trending topics, né, muito escolhida pelos estudantes. E, curiosamente, economia e meio ambiente, que foi um tema que não teve adesão dos nossos estudantes daqui. E a gente vai corrigir isso agora, nessa etapa da pós-graduação, porque nossa prioridade número 1 é fazer as oficinas de economia e ecologia. A gente até corrigiu conceitualmente, não é mais economia e meio ambiente. É economia e ecologia, tá? Que a gente vai fazer na próxima etapa. Aqui, os eixos, né? Então, a gente teve essas quantidades, né? Economia das apostas teve 10 grupos, economia dos noticiários 5, política econômica 6, trabalho, gênero e raça 1, desigualdade social e educação 2. Pode passar. E aí, tiveram muitos temas coincidentes entre economia dos noticiários e política econômica. Então, no campo da política econômica, que foi um tema que apareceu muito na economia dos noticiários, a gente teve 6 oficinas sobre política tributária. Isso foi interessante, porque no ano passado estava acontecendo a reforma tributária, a segunda etapa dessa reforma, que é justamente a etapa do imposto de renda, né, da reforma do imposto de renda, que é absolutamente central, né, para a distribuição, para o conflito distributivo brasileiro. Uma sobre política de emprego, uma sobre política fiscal, 4 sobre política monetária, correlacionando a questão da inflação e a questão da taxa Selic, e uma sobre o tarifaço do Trump, né, mais de economia internacional. Aí algumas fotos só para vocês verem, né, um pouco o que aconteceu. Uma foto do Neuza Figueiredo, aí uma foto da ETEC Lauro Gomes, as fotos do 20 de agosto aqui, que a Alessandra tá, as fotos do Francisco Cristiano, que é também uma escola onde o Márcio trabalhou e ajudou bastante a gente, fotos do Francisco Emídio, depois do Baeta Neves, que a gente fez uma oficina, mas ela foi lotada, parecia que tinha 3 turmas, do Fausto Cardoso e Maria Osório Teixeira e José Calvite Filho. A do José Calvite é uma escola em Santo André, que é muito perto daqui, e que foi um contato aberto por uma estudante daqui, a Giovana, né? Porque a gente estava com muita dificuldade de encaixar horário para um grupo, que não tinha agenda. Aí a Giovana falou, a minha mãe trabalha numa escola, posso fazer na escola da minha mãe? Eu consigo um horário que caiba no nosso grupo. Eu falei, vai. Aí eu fui lá com eles, na escola onde a mãe dela trabalhava e tal, deu muito certo. E uma EJA, foi muito precioso, a Gina pode falar um pouco que ela estava nessa experiência da EJA, né? Foi a única turma de EJA que a gente entrou, que também foi um contato um pouco que veio de outro caminho, que não a diretoria de ensino, né? E que foi uma experiência bem interessante, também muito emocionante, né?
porque os alunos todos ficaram muito emocionados com a presença da universidade na escola e tal. E aí o projeto de livro, na verdade, já é o livro, né? Então a gente tem apresentações, a introdução dos organizadores, a experiência dos estudantes, a experiência da pós-graduação e da graduação, e os depoimentos dos professores. Então tem também 3 depoimentos de professores. A professora Alessandra escreveu um depoimento, o professor, na verdade, diretor da Francisco Cristiano Eloy escreveu um depoimento, e a professora Cláudia Bock também, que a gente convidou para estar aqui, mas acabou não podendo vir porque está dando aula, que ajudou com várias escolas, porque ela trabalhava em 3 escolas, então ela fez contatos diferentes em várias escolas, também escreveu um depoimento para a gente ter essa multiplicidade de vozes no livro, né? Então, basicamente, a ideia era, nesse livro, mostrar um trabalho coletivo, né? Não é um livro acadêmico, é um livro de extensão, que tem essa característica de misturar análise com relato de uma ação que já aconteceu. É um registro que eu acho interessante, porque eu sei que tem professores de outras universidades, por exemplo, um amigo da Unifesp, eu tenho um amigo que é pós-graduando na UNB, que já me procuraram para falar como foi, que a gente quer fazer também, né? Então tem um potencial de multiplicação. E aí o que eu penso foi, se a gente não registrasse essa experiência num livro, era capaz que tudo aquilo ficasse no ar, né, atropelado pelo excesso de informações da nossa vida, né, da nossa vida frenética com redes sociais, stories e uma velocidade acima da luz, assim. Então, o livro tem esse registro de colocar o pé no chão, falar, olha, isso aqui aconteceu, a gente não pode esquecer, é uma experiência, pode ser replicável, pode ser inspiradora para outras parecidas, né, e eu espero que seja, porque eu acho que talvez um dos grandes méritos da proposta é a relação universidade-escola, né. A própria 20 de agosto é 5 minutos daqui, né, trazer os alunos mais para cá, criar programas de trazê-los para cá e de um contato maior com os estudantes daqui, né? Seria algo bastante conveniente para todo mundo, porque em termos de transporte é 0, é só caminhar 7 minutos de caminhada, né? Então, acho que o fortalecimento da relação universidade-escola passa por vários lugares da universidade, tem as licenciaturas, tem curso de pedagogia ali que vai abrir, né? Mas acho que nos bacharelados, que não costumam ter essa relação, isso é muito precioso. E eu terminei essa experiência, a última coisa que eu digo, bom, primeiro, né, esqueci de dizer que eu sou historiadora, por isso, né, talvez ainda, eu já trabalhei em escola, né, trabalhei muito em escola, e a gente percebeu, né, Gabriel, que no corpo docente do curso de economia eu era a única que tinha trabalhado em escola, que em geral um economista é um profissional que passa longe da escola, né, porque tem outra carreira. E daí eu fiquei com uma ideia maluca na minha cabeça, que é óbvio que a economia tinha que ser uma disciplina da escola e que tinha que existir um curso de licenciatura em economia, né? O economista que não tivesse tantas ambições financeiras, né? A gente sabe que não são tantos, mas eventualmente poderiam fazer um curso de licenciatura e lecionar na escola, como parte da carreira docente, né? Dificilmente isso vai acontecer, mas enfim, fiquei pensando que seria interessante. Obrigada, eu falei bastante porque eu queria esgotar mesmo o que eu tinha para falar. Vou passar a palavra para a Gina Mardones, que foi nossa pós-graduante estagiária do projeto também. Bom, boa noite, boa tarde, boa noite, não sei que horas boa tarde, quase boa noite. É um prazer compartilhar mais uma mesa, né? Participo para falar sobre o projeto Economia nas Escolas, que teve início ano passado a partir da iniciativa da professora Joana. E também, para mim, é muito significativo perceber a dimensão que o projeto tomou, né? E agora, a partir da migração do projeto para a pós-graduação de Economia Política Mundial. E ver também, né, a ampliação e o envolvimento dos docentes e dos pós-graduandos para tornar essa iniciativa, né, uma ação cada vez mais estruturada dentro da extensão universitária. A minha fala aqui hoje, na verdade, ela tem mais o objetivo de trazer mais os aspectos gerais das minhas impressões que eu tive participando ano passado como estagiária e acompanhando os graduandos, e também um pouco dessa percepção, né, de como vai caminhar o projeto a partir da pós-graduação de linha em Economia Política Mundial. Bom, para começar, eu gostaria de lembrar assim, que ano passado o nosso público-alvo ele ficou bem circunscrito ao ensino médio.
principalmente o regular e o técnico. O técnico a gente interagiu com bastante turno, que eram do ensino técnico, mas também a gente acabou contemplando outras modalidades de ensino. Se eu não me engano, acho que teve um nono ano, Ensino Fundamental 2, e o EJA, que foi uma experiência fantástica, tanto em termos de receptividade quanto de interação daquela comunidade escolar. Foi, assim, sem exageros, foi muito emocionante, porque eu estive lá, né, e os depoimentos que as pessoas falavam para a gente, que eles estavam realmente, eles falavam nesse sentido, que eles estavam muito felizes da universidade estar lá, porque para eles representava uma possibilidade imaginável de retomar os estudos e de, quem sabe, cursar uma graduação mesmo depois de adulto. Então, isso para a gente foi muito significativo, ouvir essas palavras, né, e conviver ali com um público que tinha uma faixa etária de 15 a 70 anos, né. Então, os alunos que foram comigo enfrentaram esse desafio de tentar falar um pouco, né, de desvendar o economês para uma faixa etária que variava de 15 a 70 anos. Mas hoje, assim, eu gostaria também de enfatizar principalmente o papel do ensino médio dentro do contexto do ensino básico brasileiro, né? Como foi o nosso público-alvo principal, né, e acredito que será também nas próximas intervenções, eu acredito que seja um público que a gente tem que prestar muita atenção, porque eles estão num momento muito decisivo da vida deles, né? Nós temos jovens aí que estão na transição para a fase adulta, e nessa transição para a fase adulta eles têm que tomar muitas decisões, tem muita coisa em jogo ali, muitas pressões para esses jovens, né? E algumas dessas decisões envolvem, ou eu continuo, segmento ao meu percurso formativo, né? Acessando uma universidade, entrando no ensino superior, ou eu tento imediatamente me integrar ao mercado de trabalho, né, tendo em vista que uma parcela desses jovens que estão no ensino médio também já estão, né, no mercado de trabalho, principalmente no ensino público, né, que é o que a gente percebia muito durante as nossas intervenções. E é interessante, eu acho que não só interessante, mas é importante a gente ter consciência que muitas dessas decisões desses jovens não são decisões puramente vocacionais, mas são decisões que muitas vezes são atravessadas por questões econômicas, questões pessoais, né? Necessidade muitas vezes de ajudar a família ali dentro da renda, para complementar a renda. Por que eu digo isso? Porque recentemente, eu acho que todo mundo deve ter acompanhado, né? O ensino médio voltou aí ao centro do debate público com esse censo escolar que foi divulgado e que mostrou uma diminuição significativa nos números de estudantes do ensino médio brasileiro, principalmente da escola pública. Se não me engano, acho que foi a menor taxa em uma década, né, que o Brasil teve. E muito dessa diminuição foi puxada pelo estado de São Paulo. Acho que 60% desses números representam de escolas paulistas. É claro, né, aqui a gente tem que fazer uma análise multifatorial. Acho que existem N fatores que explicam, evidentemente, essa diminuição, desde questões mais gerais, como a própria transição demográfica do Brasil, que mostra a diminuição dessa população jovem de 0 a 19 anos, até questões mais específicas, né, como a própria migração interestadual, que mostra o estado de São Paulo pela primeira vez como sendo um lugar muito mais de partida do que de chegada. Mas eu acho que a gente também tem que focar dentro de uma análise mais de mudanças estruturais também promovidas por políticas, tanto nacionais quanto estaduais, né? Políticas que muitas vezes acabam reformulando o currículo do ensino médio, mudando a dinâmica, né, da sala de aula a partir da introdução da plataformização, mudança de carga horárias. E eu acho que a gente tem que reconhecer que essas mudanças estruturais, elas acabam também mudando o cotidiano da escola, né? Acabam impondo desafios para a escola, como se adaptar, né? Como fazer com que essa relação ela se torne mais viável. Eu acho que isso é o desafio que muitos diretores e professores enfrentaram. E quando eu falo desses desafios, eu também falo de desafios que os alunos também enfrentam nessas mudanças, porque, queira ou não, eles acabam sentindo, né? E eu acho que os professores são os que mais podem, né, dizer isso, porque eles estão ali diretamente atuando com o aluno. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é nesse momento que as parcerias institucionais, elas ajudam.
elas ajudam a enfrentar esses desafios. Quando a gente fala de uma parceria da universidade com a escola pública, a gente fala de tentar enfrentar esses desafios para a gente tentar, na medida do possível, amenizar para que essas transformações elas também sejam benéficas para o aluno do ensino médio. Né? Então, quando a universidade ela chega na escola, ela não chega só para levar conteúdo. Eu acho que isso tem que ficar claro para a gente. A gente não vai levar mais conteúdo. A gente tem que ampliar horizontes de possibilidades, né? E quando a universidade ela chega ali com um duplo benefício. Né? Nós também, enquanto graduandos e pós-graduandos, também somos beneficiados, porque a gente chega lá com uma linguagem acadêmica que a gente tem que traduzir essa linguagem acadêmica para aquele aluno, né? Tem que estabelecer essa conexão com esse aluno, para que ele possa também entender o que a gente está dizendo e levar essas ferramentas reflexivas. Então, existe esse desafio nosso, dos graduandos e dos pós-graduandos, que é um desafio que vai muito além da sala de aula, de levar o conteúdo, mas também de uma sensibilidade social, de uma responsabilidade pública que a gente tem que ter com essa comunidade, respeitando também os limites dessa comunidade. E também eu acredito que é o benefício dos próprios alunos, até pela própria experiência que eu tive, né? Em muitos momentos eu percebia que uma parcela daqueles alunos percebiam o porquê da gente estar lá. Então, de fato, tinha alguns alunos que interagiam, que perguntavam, que se interessavam pelo assunto, né? E o mais interessante era no final, que não raro alguns grupos, né, iam conversar com os graduandos querendo saber da vida universitária. Quer dizer, é muito difícil entrar na universidade, né? Qual a perspectiva de futuro que eu tenho? As disciplinas são difíceis, né? E eu acho que essa interação, esse diálogo, ele é muito rico, né, para os dois lados. Né? E aí, para finalizar, né, o que eu gostaria de reforçar é que, a partir do momento, né, que a gente leva também a universidade, né, e aqui focando na universidade pública para a escola, a gente mostra que há uma ampliação dos pontos de contatos dentro da universidade, porque a universidade não é só um lugar de conhecimento, um lugar em que o aluno vai se qualificar para o mercado de trabalho, mas é um lugar também de ampliação desse conhecimento por meio da pesquisa e da extensão, que existem outras possibilidades para esse estudante participar, né? Ou seja, participar de projetos de pesquisas, de investigações sobre a realidade, de projetos extensionistas. Então, eu acho que essas parcerias, elas são muito ricas. Eu acho que quando a gente cria essas redes coletivas de colaboração, eu acho que os dois lados só têm a ganhar. Né? Ganham os alunos do ensino médio, porque eles acabam, de certa forma, tendo um projeto de futuro de imaginar que eles podem estar numa universidade. E ganha também a universidade, porque reforça o nosso papel dentro da comunidade que a gente está inserido. Porque se a gente está nessa comunidade, a gente, de certa forma, tem que trazer um benefício para essa comunidade. Né? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Queria agradecer mais uma vez também por participar aqui. E vai ser um prazer continuar nesse projeto. Bom, gente, agora a gente vai abrir a palavra para vocês. E quando a gente estava preparando nosso evento aqui, eu mandei para os nossos alunos que participaram da disciplina um convite para que eles participassem e tal. E até fiz um formulário para que eles preenchessem presença, se eles queriam falar, né? E aí tem alguns alunos que responderam, tem pelo menos uns, acho que 15 alunos que responderam ou sim, eu quero falar, ou não sei ainda. Talvez eles querem decidir agora, né? Eu vou só falar o nome deles para ver se eles estão aqui, para convidá-los gentilmente a compartilharem as suas experiências, né? Então, que falaram que tem vontade de falar a Emily, a Isabela Ribeiro, o Rubens, o João Pedro Dantas, o Samuel e a Rebeca Pinafo. E outros que também falaram não sei ainda, que eu os encorajo a participar também, o Julian Herrera, o Enzo Mori, o Guilherme Gomes, o Gabriel Souza, a Sofia Lora, a Rafaela Castilho e o Pedro Russo. Eu não sei se todos vieram, mas desses aqui,
quem tiver vontade de falar agora, esse é o momento de... Ah, tá bom. Então, a gente vai ter a ajuda aqui do Cássio para passar o microfone. Oi? Dá. Por causa da filmagem, será que não é melhor vir aqui? Não sei. Né? Só para não ficar um vazio ali. Esses dois. Acho que é breve. Pode ser você. Bem, quando a gente estava organizando isso para... Tá certo. Quando o grupo começou a se articular e nós decidimos o nosso tema, eu fiquei um tanto quanto preocupado, porque na nossa mentalidade, o grupo incluiu algumas pessoas que estão aqui atrás, como o Polêmicas, o João estava aqui há pouco. A nossa preocupação principal era, ok, é um assunto polêmico, um assunto pertinente, só que quando chegamos ao consenso de que queríamos falar sobre precarização do trabalho, sobre regularização, para uma turma, ainda mais de São Bernardo, que é uma cidade que sempre foi muito vinculada à questão trabalhista no Brasil, o nosso primeiro pensamento foi de uma opção A. Nós teremos muitos alunos cuja primeira ou segunda geração antes deles trabalharam e sofreram com essas demissões, o que aí vai gerar uma dinâmica maravilhosa e eles vão ter muito o que falar. Ou B, a gente já vai pegar uma geração que já cresceu habituada a essa uberização que só se fortaleceu pós-pandemia. Por nossa sorte, a turma que nós fomos, eu não recordo bem a instituição que nós fomos, Francisca Nitti. Pegamos uma turma maravilhosa. Eu lembro que quando nós chegamos, a primeira coisa que a gente pôde perceber quando a gente estava se acomodando, e logo quando era chegado o intervalo, as primeiras 3 cadeiras eram de 3 alunos que estavam fazendo uns treinos maravilhosos, super talentosos, mas não havia um gelo ainda, né? Nossa solução para isso foi, enquanto o Rogério e o João estavam ali acertando o PowerPoint, chegou eu acho que eu e o Denis, eu me recordo, e o Marcel, que não pôde vir hoje, infelizmente, ele está doente. E eles começaram a bater papo com os alunos, né? Descobrimos que vários deles, de fato, nós tivemos a sorte, não uma sorte boa, né? Mas que para uma sorte para o nosso conteúdo, de que de fato eram filhos de ex-funcionários da Volkswagen, filhos de ex-funcionários da Scania, que nesse processo de modernização e de certificação foram perdendo espaço no mercado formal e que foram cada vez mais caindo no lastro, essa faixa do trabalho uberizado, né? Trabalho à demanda, se há trabalho à demanda, o próprio aplicativo. Um caso em particular foi de um aluno que vai me fugir o nome agora, mas que na idade que eu estava já fazia bico de manicure e que contou na história, o pai dela trabalhava dentro da Volks, foi demitido. Então ele começou a fazer entrega para o Mercado Livre, a van foi roubada. E quando ele, sem acesso seguro nem nada, teve que colocar a cara a tapa para fazer Uber, também encontrou problemas. E ele nunca havia um respaldo. Então foi muito interessante ver como a dinâmica que nós propomos, que foi muito simples. A gente analisou uma charge, uma tirinha, e perguntamos para eles, o que vocês têm vivenciado disso? E eles corresponderam de uma forma muito boa. Eu me senti muito contente, fiquei muito realizado em ver que essa juventude, essa geração nova, eu falo como se fosse de 5 gerações, mas que essa leva de estudantes, pelo menos, já tinha uma noção de orientação e o que a gente esperava um pouco mais de resistência, até porque existe toda uma aprovação e uma propagação dessa forma de trabalho hoje em dia, uma demonificação do CLT na cultura, não foi absurdo por eles. Aliás, muitos deles já pensavam, não, eu quero sair daqui, eu quero fazer isso superior, porque eu quero ser psicólogo, eu quero trabalhar num consultório, não precisa nem ser uma prova, mas eu quero trabalhar com essa profissão estabelecida. E acabando aqui, eu quero ser engenheiro. E todos eles tinham essa perspectiva muito consolidada e que não foi desmanchada por esse avanço, publicidade da imprensa, de ter estabelecido esse trabalho pré-uberização, né? Então foi muito importante pra gente. Agradeço de novo a oportunidade dessa oficina. Eles. Valeu. Tem mais, pessoal? Se vocês quiserem, vão levantando a mão e eu vou anotando, que vocês me falam o nome.
Pode vir. Desculpa que eu já esqueci o nome de vocês, tá, gente? Não Parece se que faz preocupe. 10 anos que a gente se encontrava toda hora. Júlia. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Júlia. O meu grupo era o único grupo da sala que era de engenharia, a gente é para CIT, então foi uma experiência muito diferente pra gente, porque a gente entrou na matéria com o foco de fazer algo em extensão, porque na engenharia não tem. E aí entramos lá, demos cara a tapa, e nosso primeiro medo foi como é que a gente vai fazer um bando de adolescente prestar atenção no que a gente vai falar, porque até a gente às vezes fica cansado ouvindo os professores, então imagina eles ouvindo gente que nem sabe o que tá falando. A gente foi lá. E aí chegamos, a turma tava muito dividida, tipo, tinha 5 pessoas na frente, aí tinha um grupo muito junto no fundo e um outro pessoal aqui. Todo mundo com cara, tipo, nossa, por que eu tenho que estar aqui? Que coisa, né? Quero sair daqui. E aí, a gente tinha um jogo que a gente fez sobre Beck. E o nosso jogo era uma coisa para quebrar o gelo totalmente. Era para fazer todo mundo falar alguma coisa e mostrar para eles que quanto mais eles quisessem jogar, mais eles iam se ferrar. A respeito da fala. Qual E escola você aconteceu. lembra, Júlia? Eu acho que foi a Medium. Ah, também. Tá. Aí começamos o jogo, eles pareciam meio, não quero jogar, mas os da frente todo mundo topou. Aí conforme foi passando o jogo, a sala tirou os grupinhos, todo mundo começou a participar e querer falar alguma coisa. Fala, não, aposta, aposta. Aí chegou uma hora que não tinha mais dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Aí a gente falou, podem apostar o que vocês têm aqui. Um cara quis apostar a mãe, a gente deixou. No final todo mundo perdeu. E aí a gente mostrou que era aquilo que acontecia. E aí todo mundo falou, não, eu conheço um cara, eu tenho um primo, eu tenho um tio. Eu já joguei, já apostei, perdi 50 reais, não sei o quê. E aí a gente foi debatendo e a gente viu que a gente conseguiu superar nosso medo de fazer eles prestarem atenção. Eles prestaram atenção, eles gostaram do jogo. A gente também se divertiu muito, tudo legal. E foi uma experiência, porque a gente está na engenharia, a gente não tem acesso a esse tipo de atividade. E seria muito legal se começasse a ter na engenharia. Então, isso pode acontecer. Engenharia legal. escola, linda. Então, ainda mais que a gente é da Aero. Era um grupo inteiro de engenheiros aeroespaciais. E aí, E o meu desespero? como é que a gente vai fazer isso chegar lá? A gente tem umas matérias bem legais, falar sobre aerodinâmica, né? Enfim, eu agradeço a oportunidade de ter feito a matéria e de estar aqui para poder falar em nome da engenharia. Então, valeu. Só um comentário antes de passar para o próximo estudante que quiser falar. Essa realmente foi uma questão. Eu comentei com a Fê, comentei com o Gabriel, porque Márcia, Gabriel e a Alessandra que estão aqui. A gente, aqui na UFABC, não tem pré-requisito. Então, os alunos têm muita liberdade para escolher o percurso interno na universidade que eles vão fazer. E eles frequentemente cruzam de um curso para o outro. Tem essa proposta interdisciplinar, e eles cruzam de um curso para o outro o tempo inteiro. E na disciplina extensionista como essa, eu até falei, puxa, algum pré-requisito, será? E não existe essa possibilidade, institucionalmente isso não vai acontecer. Mas tem esse desafio adicional, porque vão chegar pessoas que... A disciplina é do bacharelado em economia, mas vão chegar pessoas da engenharia, eventualmente da licenciatura, né? Um ou outro chegou com um aporte mais pedagógico. Não, eu já estudei esse autor na licenciatura, porque eu dei um curso que envolvia estratégias pedagógicas, né? E daí esse pessoal teve uns 2 grupos de engenheiros que eu coloquei a Gina e falei, Gina, cuida deles. Vai ajudando eles ali bem próximo, porque se eles tiverem algumas dúvidas, você aciona rápido, né? Dependendo do tema escolhido, mas acho que no final deu tudo certo. Mais alguém, pessoal? Quem quer falar? Pode ler. Como você chama? Gabi. Gabi. Que escola que você foi? A gente foi na Neuza Figueiredo. Ah, Anês. Há uns 20 minutos de pessoa, né? Perto também. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Gabi. E diferentemente do pessoal de economia, que eu também fazia um curso diferente e faço, que elas são internacionais, e o nosso grupo, ele majoritariamente era feito de pessoas que não faziam economia. A gente teve 2 economistas, uma neurocientista, uma internacionalista, que sou eu, e uma pessoa que fazia políticas públicas não, planejamento territorial.
Então, quando a gente foi pensar de fazer a dinâmica com os alunos, a gente sentiu muita dificuldade de falar, tá, a gente tem um conhecimento muito amplo em alguns temas que são da nossa formação, mas a gente não tem um conhecimento tão amplo em economia. Como que a gente vai passar um conhecimento de economia para eles? E foi quando a gente pensou em fazer sobre educação. E como a economia e todos os mitos da economia, alguns meio são muito comuns para essa parte, essa parcela de jovens mesmo, explicar para eles como eles eram. Então, que cada... Vocês me ouviram até aqui? Sim, sim. Perfeito. Mas a gente teve muitos pensamentos como trazer a economia de uma forma palpável. Então, para eles entenderem como a economia funcionava na própria aplicação deles, e como ela é motivador social e também um motivador econômico. Então, poxa, como que a economia vai fazer você chegar em um lugar, um patamar um pouco maior do que você está? Como vai te ajudar a ter acesso a uma educação melhor, acesso a oportunidades melhores? Então, foi muito um monte que a gente levou da economia para eles. E trazendo um pouco a frase da própria Joana, quando ela estava apresentando, ela falou muito sobre tirar a economia desse patamar. Poxa, é só números. Trazer um pouquinho dessa parte social da economia. E a gente trouxe muito isso com eles. E a dinâmica foi super legal, porque a gente não levou necessariamente um jogo. A gente teve uma conversa, não foi uma palestra, a gente foi conversando com os alunos e eu acho que a gente teve muita sorte, porque eles foram super participativos. E foi muito bacana, porque a gente compartilhou nossas histórias, eles compartilharam as histórias deles conosco, então assim, foi uma experiência maravilhosa, muito legal, principalmente para uma pessoa que não fazia economia, mas conseguiu trazer esse conhecimento de economia. Então, acho que a mensagem é muito obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz se você continuar na UFABC. Nosso grupo gostaria muito que você continuasse, porque adoramos a sua aula. E mais ainda de ter feito parte desse projeto. Então, é isso. Obrigada. Obrigada por isso. Mais alguém? Gabriel? O Gabriel queria levar a oficina para o Instituto Federal, né? Da Zona Leste, né? Então tiveram alguns alunos que chegaram falando, posso levar na escola que eu estudei? E por sorte tinham alguns alunos que tinham feito ETEC Lauro Gomes e que voltaram para ETEC Lauro Gomes. Isso foi bem legal. Mas aí não dava por uma questão logística mesmo, nosso escopo era o ABC, né? Mas você quer falar como foi assim? Claro. Cameraman, vai na frente agora. Acho que a pessoa aparece com a posição. A nossa piscina foi na Francisca Emídio também. Nossa, quantos? Né? Pois é, né? Que coincidência. E a gente falou sobre os noticiários, né? A gente estava num grupo de 4 estudantes de economia, os 4 meninos, né? E foi engraçado, assim, né? Eu, do grupo, era o único que estudou em escola pública, né? O Pedro Russo está aqui também. Os outros 3 meninos estudaram em colégio. Então essa foi, acho que uma das coisas que é interessante ressaltar, assim, que foi uma experiência também de descobrir esse novo ambiente e tudo mais, né? E de ver como é que tá, né? Como é que tá o ensino público, assim. Faz um tempinho que a gente já saiu e as coisas mudaram bastante e, querendo ou não, a gente se preocupa com isso, porque isso também impacta a gente, né? Foi uma oficina, ao mesmo tempo que tranquila, também desafiadora em alguns aspectos, assim, né? Primeiro no sentido de que a gente não levou uma coisa muito dinâmica, a gente levou uma apresentação que a gente construiu de uma maneira para não ficar muito expositiva, a gente fez que se transformasse numa conversa, né? Mas é aquela coisa, né? Tem aquela dificuldade, assim, a gente teve aquele desafio de adaptar a linguagem, de conseguir chegar de fato nos estudantes e tudo mais, e a gente acha que não foi perfeito, poderia ter melhorado em vários aspectos, né? Mas que eu acho que no saldo geral, eles, do meio em diante da atividade, curtiram, assim, e passaram a intervir com bastante frequência, né? Até demais às vezes, né? E aí a gente se viu um pouco nessa posição de não saber muito como... você não sabe se você parte para conter, né, a interação exagerada, se você aproveita, porque é melhor do que ficar falando com a parede, né?
Mas, no geral, eu diria que o saldo foi positivo, que a principal qualidade disso foi sair da zona de conforto, né? Que falar com gente que não está nem um pouco acostumada, assim, né? Ainda mais o tema, assim, eu acho que é um tema que a gente se sentiu uma responsabilidade muito grande, assim, né? Porque o noticiário, a gente trocou essa ideia no grupo, o noticiário motivou muito, acho que 2 de nós, eu sou um deles, a estudar economia, porque eu me sentia provocado de assistir o jornal e não entender o que estava sendo dito, né? E isso me chateava até, assim, pode ser um guri conseguir entender, né? Enfim. E eu acho que muitos colegas da escola pública podem se sentir assim também. Eu acho que é nosso papel também, entendeu? A universidade pública tem uma obrigação com a sociedade, né? E a Joana botou muito bem isso na disciplina. Para alguém que não pensava nisso, não se ligava nisso, acho que saiu da disciplina pensando assim, né? Então, eu acho que é isso. Queria agradecer também. Foi sensacional, assim. Educação é uma coisa que sempre me sensibilizou, vem do movimento social, movimento estudantil também desde o ensino médio. Escolhi economia, que é um curso que, como você falou, a carreira, o ensino não cruza muito com essas coisas. Então, para mim, foi um baita presente assim, na graduação poder ver esse cruzamento assim, com o ensino. E é isso. Obrigado. Mais gente quer falar alguma coisa? Tem alguém lá no fundo? Pode vir. Como que você chama? A Emily, da Taxa das Blusinhas. Eu lembro muito da sua oficina. Quer dizer, eu acho que eu não fui nela. Foi na Neuza, não foi? Com Neuza Figueiredo. Eu não fui nela, mas eu lembro muito da apresentação do projeto. Oi, gente. Eu queria começar agradecendo a professora Joana. Eu tive um carinho muito particular por essa disciplina, porque eu fui professora de inglês por 2 anos, fez meu primeiro trabalho. E eu sou do filha de professora, então sempre tive muito contato, ia pequena com minha mãe para a escola, então me interessou muito. E me interessou muito também a proposta por ser de uma forma de dialogar, porque geralmente temos aulas positivas. E eu acredito também o público, né, por ser adolescente, eles querem ser ouvidos, eles querem ter esse diálogo, se sentir vistos. E eu acho que foi uma oportunidade muito boa, assim. E a principal preocupação era tentar traduzir o que a gente queria falar para uma forma que eles se identificassem. Porque, que nem a gente falou, né, muitos falaram, vendo o noticiário, vendo as notícias, você não se identifica com aquilo, você não sabe o que é a inflação, vai impactar na sua vida ou não. E a gente conseguiu iniciar vários temas, começar com a taxação da Shopee, e as pessoas só reclamam disso, né, da faixa etária, de como tá mais caro as coisas. A gente conseguiu falar de nacional desenvolvimentismo e vários tópicos em cima disso. Então, acho que o principal foi tentar também trazer para eles esse olhar crítico. Então, eles conseguiram dialogar bastante, tentou fazer uma dinâmica, só que não deu tempo, de tanto que eles falaram, a gente sempre estava trazendo provocações. O que vocês acham sobre isso? Realmente devolver a pergunta para eles se sentirem ouvidos, sentirem que eles podem opinar, sem medo de errar, e realmente ser uma conversa. E eles realmente super engajados. A gente não conseguiu fazer a dinâmica que a gente queria, era dos impostos, mas achei que foi muito, muito proveitoso realmente fazer eles questionarem e se perguntarem mesmo, porque a gente está nessa fase de a informação ser tão rápida e desinformação também ser tão rápida que as pessoas não questionam mais, não buscam mais saber realmente o que está acontecendo no noticiário, na economia, e essa onda de conservadorismo bizarra também que está vindo principalmente nos jovens. Então, acho que esse espaço que essa oficina abriu da Universidade Pública, esse contato com os jovens foi essencial, assim, principalmente para trazer essa possibilidade deles de conseguirem um espaço para realmente refletir, pensar e, enfim, como o conhecimento pode transformar a vida das pessoas, tanto econômico como conhecimentos no geral, que realmente mudou minha vida, mudou a vida da minha mãe, mas a vida de muitas pessoas que estão aqui também. E achei isso, um carinho muito grande pelo discípulo. No que da Emily tinha um slide muito bom, que era da tabela da reforma do imposto de renda, mostrando o que acontecia com cada faixa etária, né? E aí tinham outros grupos que estavam falando de questão tributária, que eu falava, pega o slide da Emily, a tabela do grupo dela. Porque tinha ali, estava muito bem explicado que grupos iam ganhar e que grupos iam perder com a reforma tributária, essa última etapa, né? E eu lembro disso agora que a gente difundiu essa parte para os outros grupos. Alessandra,
Quer falar alguma coisa? Então, dá licença? Boa noite a todos. Sou Alessandra, coordenadora da Escola Estadual 20 de Agosto, que participou desse projeto. Quero agradecer por uma oportunidade, né, do Dr. Gabriel, a Márcia Penteiro, a Augusta Leguana. A princípio, quando o Gabriel sugeriu, né, o projeto, o que eu pensei foi justamente dessa parceria, desse acesso, né? Muitas vezes, convivendo há muitos anos, trabalhando ali com os jovens, eles não têm essa noção de que eles podem mesmo fazer uma faculdade que dirá uma faculdade pública, né? Isso é muito distante da vida deles. Então, o meu interesse, a princípio, foi esse, trazer para perto, para que eles pudessem vislumbrar essa oportunidade. E deu muito certo, porque assim, vários alunos, inclusive, fizeram o Provão Paulista, mas eles não foram para a vaga que foi destinada, porque seriam ao ABC. Então, eles gostaram bastante. E os temas também, eu achei super interessante. Eram temas que estavam super em alta, né? Taxicelic, a questão da reforma tributária, as bets, eles amaram. Depois eles vieram comentar. Então, Tarifaça do Trump, acho que foi também. E só teve experiências positivas mesmo. O impacto que causou ali na escola e eles. Logo depois a gente veio fazer uma visita aqui, a gente veio a pé, e eles ficaram super empolgados e falando bastante, querem estudar lá. Então, assim, muitas vezes a gente fica muito engessado no conteúdo, para dar tempo do conteúdo e vivendo só naquele mundinho. Então, é muito importante essa parceria, trazer esse mundo para eles. Agradeço, obrigada, viu? Alessandra, eu vou mandar um segredo. A Gina que me contou. A Gina foi na última oficina da 20 de agosto, tiveram 3, né? E daí, eu acho que foi você, Gina, que me contou. Que daí apareceu uma aluna que entrou, tinha 1 ou 2 alunas que chegaram na oficina e em algum momento elas falaram, não, é que na verdade a gente não devia estar aqui. A gente estava na primeira oficina de vocês e foi muito legal e a gente resolveu matar a aula pra ver. A gente ficou muito orgulhoso, a gente sabe que não é certo, não é a opção correta a ser feita, mas a gente falou, pô, legal, eles gostaram ao ponto de atrair ali. Então não era segredo, era tudo legalizado. Eu acho que elas ficaram com peso na consciência, a gente pode ficar? Aí rolou, deu perfeito. Porque a gente falou, pô, matar a aula, que chato, mas nossa, que legal, né? Elas vieram com nossa atividade. Quem mais, gente? Mais alguém quer falar? Tô vendo aí umas pessoas como Márcio, Daniel, Alessandra e Miguel. Aliás, Carla e Miguel. Querem falar alguma coisa? Márcio. O Márcio que me deu o contato da Márcia. Então ele é o culpado de tudo isso. Não, gente. Essa voz aqui é o que restou depois de 9 dias inteiros, né, Márcia, querida? Gente, essa mesa aqui maravilhosa, não vou nem ficar citando nome a nome. Conta as suas escolas que você trabalha também. Hoje só uma. Só uma? Estou passando para então, né? Isso aqui é o que restou. Mas enfim, acho que eu vou falar uma coisa que talvez quebre um pouco o protocolo, mas antes, Joana, eu já me apropriei do ressignificado de PPP. Eu acho que parceria pública é essencial. Gente, e antes de 2025, né, esse projeto, como o professor bem comentou, né, Joana, essa pessoa cansada, né, assim, é difícil acompanhar, mas é difícil acompanhar, viu? Muito difícil de acompanhar. Em 2024, ela me causou um problemão, viu, professor? Eu procurei a Joana e falei, Joana, em uma das escolas que eu estou, lá no Francisco Cristiano, a Márcia sempre nos estimulando, né? Ô, Márcia, vamos tentar umas visitas técnicas bem legais? Eu falei, Márcia, eu vou tentar com as minhas amigas, com as minhas meninas. E eu procurei a Joana. E aí a minha vida de lá para cá, enfim, começou a dar bastante trabalho. Por quê? Márcia, a Joana não levou 2 segundos para me dizer, Márcio, vamos sim. Joana é longe, lá no Francisco Cristiano. Vamos fazer isso. Né? Só que o pedido qual foi? Joana, eu preciso trazer, né, que os estudantes da periferia de São Bernardo.
ironicamente, João, não sei se você lembra, mas foi esse mesmo Audipan. Nós temos uma foto, né, com a Joana, eu, o professor Renato, está lá no Francisco Cristiano. Uma das questões que surgiram, né, a Joana mediando, falou, olha pessoal, é o seguinte, a universidade é pública, ela é gratuita, ela é de qualidade, ela é para vocês, e a primeira barreira seria o Enem. E aí o Renato falou, Joana, na verdade a primeira barreira é que os nossos, aí sim eu posso falar, né, os nossos jovens saibam que isso aqui existe. A grande maioria não sabia, Fernanda, da existência disso aqui. O Felipe hoje está em faculdade pública, eu gostaria que ele estivesse em universidade, mas viu, Gina? Vou te fazer um pedido, traga essa garotada para cá. Mas o fato é, antes desse projeto aqui maravilhoso, cheio de medidas objetivas, a gente teve uma subjetividade muito grande que foi... E é fofoca, tá, Felipe? Às vezes há essa visita da universidade pública até as periferias, e aí os estudantes me procuram. Márcio, eu não entendi uma palavra do que eles disseram, mas eu amei. Eu quero estar lá. Tá aqui, ó. Felipe, eu te entregando aqui publicamente, né, Felipe? Quando o Felipe veio, falou, Márcio, eu não sabia que isso aqui existia. Cara, eu quero estar aí. Então, assim, Joana, muito obrigado. Márcia, Gina, Fernanda, eu tenho um pedido para você. Esse é o problema de passar o microfone, né? É importante que a universidade vá até as escolas, sim. Mas aí o problema que a Joana me trouxe, que foi quando ela recebeu esse pessoal, nós voltamos lá para o Francisco Cristiano, nós conseguimos um ônibus, né, Márcio? Então, em torno de 40 e poucos alunos, né, Joana? Só que quando a gente voltou lá para a escola na periferia da periferia, e eu faço questão de enfatizar isso, né, Felipe? Aí, os outros 500 estudantes nos procurando. Márcio, por que só foram 50? E aí lá atrás a gente falou, Joana, agora estou com esse problema, como que a gente vai fazer? Você precisa ir até lá. Joana foi na periferia da periferia de São Bernardo. Há as escolas mais próximas que facilitam, né, uma questão logística. Mas, Gina, por favor, né, não deixe de estar presente nos lugares mais distantes, tá bom? E aí o pedido para encerrar, não ficar monopolizando aqui, Fernanda, eu sempre passo para ti. Eu sou conhecido nas escolas por onde eu passo, que eu peço as coisas para todo mundo e costuma dar certo, né, Marcos? Fernanda, às vezes a gente não tem verba para trazer as escolas mais distantes para cá. Né? 20 de agosto, que eu tenho um carinho muito grande. Aliás, meu amigo Rodolfo, não sei se está lá com vocês, um abraço a ele. Tá bom? Fernanda, a gente precisaria ter ônibus da UFABC para buscar os estudantes nas periferias de São Bernardo. Porque foi isso que transformou vidas, de fato. Eu não sei se o Felipe se sentiria à vontade para comentar alguma coisa, te deixando aqui uma situação. Mas aí, Jana, eu vou te devolver. Né, e fico à sua disposição. Aquilo que você precisar da gente, é claro que o nosso alcance é bem limitado, mas temos amigos, temos amigas, peço socorro lá para Márcia. Márcia, eu quero que você converse com tal pessoa, né, uma pessoa realmente que... Enfim, parceria pública-pública. Obrigado, viu, gente? Então, vou passar para a Fernanda, ela tem uma informação importante. Não, na verdade, não é uma informação nova, né? Mas aproveitando aqui a fala da professora Alessandra, agora também o Márcio, desde 2025, nós temos aprovado na UFABC uma forma de ingresso, que é o Programa de Ingresso para Egressos de Escolas Públicas do Grande ABC. Por que esse programa foi criado? Né? Nós identificamos que, embora, né, nós tenhamos as cotas para a escola pública, as cotas interseccionais na lei de cotas e tudo mais, o que a gente observou, né? A maior parte dos estudantes que ingressam na UFABC anualmente são das cidades do Grande ABC, mas especialmente de São Bernardo e de Santo André. E se a gente olha para as outras 5 cidades do Grande ABC, o que a gente observa? Por exemplo, São Caetano do Sul é uma cidade super representada com relação à quantidade de estudantes egressos do ensino médio. E cidades como Mauá e Diadema, por exemplo, eram subrepresentadas. Eu estou falando essa história para dizer, olha, o que a gente identificou aqui? Tem uma desigualdade regional gritante no acesso à Universidade Federal do ABC. O que nós fizemos? Né? Inspirados no Profis, que é um programa de ingresso da Universidade de Campinas, da Unicamp, nós resolvemos fazer uma política ainda mais ousada para a UFABC, que é reservar vagas para ingresso diretamente para estudantes egressos das escolas públicas
vinculados ou ao Estado ou ao município. A gente tirou o federal dessa história porque o federal já tende a aprovar com mais facilidade. E nessa primeira aplicação dessa política, que foi para o ingresso de 2025, nós ofertamos 54 vagas e tivemos um absoluto sucesso de preenchimento. Qual é a nossa intenção implícita aqui? Conforme essa política se torne cada vez mais bem-sucedida, a gente de fato consiga atrair os estudantes para essas vagas, nós queremos, no limite, ofertar 236 vagas. Por que 236? Porque são 236 escolas para esse perfil. Com isso, a gente conseguiria ter pelo menos uma pessoa de cada escola pública, ou seja, a gente conseguiria atingir todas as áreas mais periféricas, mais distantes. Importante dizer, como é que a gente seleciona esses estudantes? É a nota do Enem, e essa nota ela é ponderada também pelo índice de vulnerabilidade socioeconômica da escola de origem. Com isso, a gente quer dizer o seguinte: os estudantes egressos das escolas mais vulneráveis, eles têm maior probabilidade de conseguir essas vagas. E aqueles que não conseguem, eles são convidados, porque tem vaga reservada, para fazer a escola preparatória, ou seja, passar um ano se preparando na escola preparatória da UFABC para ingressar no ano subsequente. Então, para dizer que assim, é importante a gente fortalecer essas políticas e que essas políticas cheguem, né, no público-alvo. Então, a gente vem numa luta hercúlea, vou dizer aqui para vocês que estão na mesa, desde quando nós implementamos essa política, de trazer as diretorias de escola para cá. A gente conseguiu, né, lá em 2024 para 2025, trazer 1/3 das escolas. Fizemos uma reunião aqui em São Bernardo, outra lá em Santo André, e a gente continua nessa busca, né, pelo fortalecimento desses laços institucionais, porque a gente quer fazer o UFABC cada vez mais OVC. Isso significa chegar justamente nas escolas mais periféricas, mais vulneráveis, porque a gente entende que quando nós colocarmos um primeiro estudante de uma dessas escolas aqui, ele vai ser modelo e vai ser espelho para os demais. Então a gente vai fazendo essa corrente de modificação aqui para a universidade, porque a gente quer que a universidade seja ocupada pelos estudantes do Grande ABC, especialmente dos lugares mais periféricos. E aí a observação que o Márcio colocou, né, Márcio, sobre a nossa necessidade de fazer mais essa rede, trazer mais estudantes, estou totalmente de acordo contigo. A gente tem, uma vez por ano, pelo menos, uma concentração dessa energia. É a Prometoria de Extensão e Cultura que faz essa gestão e que disponibiliza o transporte para buscar os estudantes das diversas escolas para virem para o evento da UFABC para Todos, que é o momento que a gente abre a universidade para um dia inteiro, para que todo mundo venha para o ensino médio e conheça todos os cursos que nós temos aqui na universidade. Mas acho que, para além dessas iniciativas, a gente precisa fortalecer mais, né, porque esse aqui é um espaço público, ele precisa ser ocupado, não só para quem está fazendo a graduação, a pós-graduação, mas para a extensão, para atividades culturais e para tantas outras possibilidades que a gente tem que explorar aqui, tanto no campus de São Bernardo quanto no campus de Santo André. Miguel. Pessoal, temos mais alguns minutinhos, então, na fala do Miguel, eu fecho aqui as últimas falas para a gente já ir fechando, para a gente já ir encerrando. Depois o I. Olá, pessoal. Boa noite. Queria saudar a mesa aí e a organização pelo evento e pelo lançamento do livro. Bom, de início está muito bonito. Domingo à tarde eu com certeza vou folhear o livro, vou ler um pouco. E todo domingo ler um pouquinho. Bom, eu sou programa de pós-graduação em Economia Política Mundial, junto com os meus colegas ali e talvez outros. A gente vai continuar esse projeto, né, agora com o pessoal, com a equipe da pós-graduação. A universidade tem 3 pilares, basicamente, que é ensino, pesquisa e extensão. O ensino e pesquisa certamente é muito bem consolidado, os nossos professores têm muita qualidade, os estudantes também, e os técnicos administrativos para dar conta desse processo. Mas a extensão é um tópico sensível, né? É uma construção muito complexa, né? Porque essa relação dialógica que a gente estabelece com a comunidade, ela não é pura e simplesmente uma troca, né? Ela vai muito além disso, geralmente é um processo de aprendizagem conjunta. Então, bom, eu estudei em escola pública, né, durante toda a minha vida, e para mim é muito gratificante poder retornar a esse espaço, né?
na medida em que a gente teve uma série de desmontes na educação básica, sobretudo a partir do governo do estado de São Paulo, né? Então, é muito gratificante a gente voltar até lá e aprender com as pessoas que estão caminhando para chegar até o lugar que a gente chegou, né? E seguir construindo uma universidade pública gratuita e um ensino básico também de qualidade, né? Eu vi uns dados no Nexo Jornal há pouco tempo, não me lembro agora, não me recordo que eu vi o professor Marigoni, que é ótimo com dados, talvez se lembre, que, enfim, a porcentagem de pessoas no ensino superior brasileiro é muito pequeno, isso considerando, enfim, todo mundo, né, pessoas de escola pública e de privada, mas o acesso de pessoas na pós-graduação é menor ainda, uma porcentagem ínfima, comparada à quantidade de pessoas que vivem nesse país. Então, acho que certamente essa extensão é muito potente nesse sentido de fortalecer os laços com jovens mais jovens que a gente, e, claro, o futuro do país, né? Então é isso, muito obrigado, pessoal. Gabriel, Igor, também foi estagiário da disciplina. Bom, boa noite a todas e todos. Eu gostaria de falar porque desde o primeiro momento eu fiquei muito empolgado com essa iniciativa da professora Joana e participei o máximo que eu pude a todo momento da disciplina extensionista e agora na política de pós-graduação do EPM, porque eu entendo que a gente tem uma tarefa que é fundamental hoje na sociedade brasileira, que é reforçar a relevância do pensamento científico crítico para a sociedade como um todo. Então, a gente está vendo um período de desmoralização das instituições de ensino, né, das universidades, das escolas públicas. E isso, para nós que somos pesquisadores, né, das ciências humanas, pessoas que estão pensando, refletindo sobre a sociedade de forma crítica, existe por uma questão ideológica, que se buscam, né, a todo custo desmoralizar as instituições que promovem o pensamento crítico para alienar o nosso povo, né? Então a gente trouxe para debater com jovens das escolas públicas temas extremamente relevantes, como a questão das bets, né? Dessas empresas que buscam, através dos jogos, endividar a nossa população, prejudicar a nossa população. Então, a minha fala hoje é mais no sentido assim de demarcar para a UFABC, né, para a Unidade Regional de Ensino, enfim, para os atores sociais que estão compondo essa mesa, da relevância que esse projeto tem para manutenção de um ensino público de qualidade, né? A gente não meramente está aqui produzindo conhecimento com intenções de se adequar a métricas e padrões estabelecidos por agências, enfim, por governos. A gente quer, de fato, disputar a narrativa da sociedade. A gente quer, de fato, fazer um enfrentamento, né, para que todos os jovens estejam nas universidades, né? Pouco se fala, mas a gente precisa lutar pelo fim do vestibular, porque nós somos um país rico, né? Nós temos condições concretas de garantir que todos os jovens possam estar numa universidade, possam ter direito a construir uma carreira científica. Seria uma grande mentira dizer que um jovem de escola pública da periferia não tem condições de estar nesse espaço. Na realidade, a gente sofre um boicote, né, uma sistematização de uma política que visa impedir que essas pessoas acessem esses espaços. E aí, né, a fala da nossa pró-reitora, reforçando essa política afirmativa de que as pessoas que são do ABC, da região periférica, têm acesso a esse espaço, é muito valiosa, né? Além disso, eu também queria agradecer o pessoal, né, do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas. Os estudantes são formidáveis. Assim, acho que eu sou professor também, a gente sempre está pensando assim, é o dever. Não, gente, não é sobre dever, as pessoas elas participaram das aulas de forma rígida, assim, com uma disciplina que se manteve desde a aula com a professora Joana, né, dos momentos teóricos da disciplina até as práticas das oficinas. Isso demonstra que vocês são excepcionais, que vocês serão, assim, pensadores, né, das ciências econômicas que vão transformar o nosso país. Então eu queria fazer uma saudação nesse sentido, de mostrar que a gente tem um dever histórico para além da nossa profissão, para além do lugar que nós ocupamos na sociedade, que a gente precisa se posicionar. A gente precisa mostrar o que a universidade pública, o que as escolas públicas estão produzindo para a gente ganhar esse debate de ideias que hoje no Brasil está cada vez mais importante. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Bom, vamos fechar então nossa conversa aqui. Tem mais alguma última pessoa que quer falar? Não? Sim, só um segundinho. Uma das coisas que o Igor me fez lembrar é que na preparação teórica da disciplina a gente falou sobre história do capitalismo e educação, história da escola do Brasil, essa questão de uma pedagogia econômica, alguns debates sobre educação democrática, e eu sempre perguntava quantos alunos tinham vindo da escola pública, e vamos pensar quais são os preconceitos que circulam sobre a escola pública. E vamos desconstruir esses preconceitos, né? Porque são muitos, e a gente sabe que a realidade da escola pública é muito diferente, em geral, do que os preconceitos que circulam, e uma das preparações era um pouco também fazer com que os alunos tivessem o senso de responsabilidade, respeito total por aquela parceria que estava sendo construída. Eu só queria falar para vocês a importância de não desistir dos nossos alunos, né? O que você falou agora, Joana, é muito importante. Existe um preconceito muito grande em relação à escola pública, mas a mudança cabe a nós. Então, sempre partir do princípio de que o aluno pode até te testar na escola pública, porque ele não costuma ser ouvido. Então, quando alguém dá voz a esse aluno, ele pode até fazer uma pensadeira, falar com um colega e atrapalhar a sua fala. Isso pode até acontecer, mas ele faz parte de testar você, até que ponto você está se preocupando com ele. Então, isso é muito importante. E o que eu ouvi aqui também fez muito sentido, quando você se preocupou com assuntos importantes para ele. E você contextualizou esse assunto para que o aluno se sentisse pertencente àquele assunto. Então, se você falar de uma realidade que não está próxima a ele, para ele não vai fazer sentido, ele não vai conseguir ancorar aquele conhecimento. Então, se você fala, por exemplo, da BETS, você pode falar de outros temas aqui, né, sobre a parte de ecologia, como a Joana disse, e outros noticiários. Ele pode até, inicialmente, não entender tudo aquilo, mas com o seu entusiasmo, ele vai se entusiasmar também em aprender e, às vezes, perguntar. Então, é nesse sentido, né? Não desistam, porque a realidade deles é muito diferente do que nós vivemos. Então, para eles, ser ouvido é muito importante. Então, às vezes, eu deixo eles falarem também, né, Gabriel? Até que depois eles esgotaram, e aí eles estão, já que falaram, colocaram tudo para fora, eles estão livres para nos ouvir. Mas então, pensem nisso com muito carinho, porque para eles é muito importante ter vocês próximos. É isso. Pessoal, não esqueçam de tirar a foto do QR Code, né? O livro já está disponível exatamente no tempo certo do lançamento. E distribuam aí entre os colegas. Lembrem que vocês que são coautores do livro, né? Os estudantes da graduação que estão aqui, se quiserem, já podem incluir no currículo uma pequena publicação também, né? Tem essa função de incrementar o currículo, registrar no currículo essa experiência, né? No Lattes e tal. Contem para os seus papais e mamães, tem um capítulo num livro publicado, né? Tenham orgulho disso também, que acho que é importante. Pessoal, fechamos. Muito obrigada pela presença de todos.